Tá bem, Ian. Cadê o pessoal que não chega? Tá sendo tranquilo e trabalhar, Lindenberg? Sim, professor. Como é que tá o movimento na rua? Tá tranquilo porque, pelo menos onde eu estou trabalhando agora, a minha patroa ela vem buscar e vai deixar, né? Entendi. Então Bom, é menos inseguro, né? isso ajuda bastante, né? A gente não tá Sim. pegando longe. Eu só peguei o primeiro dia, sabe? Não foi o treinamento porque só foi para ficar só um tempo lá mesmo para conhecer a casa, conhecer as coisas. Mas depois, não sei se eu peguei essa gripe por conta disso. Eu tava muito bem, sabe, professor? Muito bem mesmo. Uhum. Foi só sair de novo que eu tava tão acostumado no interior. Você tá onde? Você não tá em Fortaleza, não? Agora eu tô, né? Agora eu tô em Fortaleza, mas foi na sexta-feira da semana passada que eu vim pra cá. Entendi. Mas isso ajuda bastante, só de, né, ela vir pegar e vir deixar, isso é maravilhoso. Ajuda demais, nossa. É igual eu tava lendo, eu tenho lido bastante sobre o retorno de alguns massoterapeutas ao redor do mundo, né? Aí eu vendo a opinião de alguns especialistas. Aí tem
Eu até compartilhei na minha página uma epidemiologista dando dicas de como... Ela disse que o meio mais seguro de não se infectar é, de fato, ficar em casa. Você sair, você já tem esse risco, né? Mas ela disse que quem quer voltar, né, ou foi liberado pelo seu estado, né, isso ela estava falando dos Estados Unidos, e quiser diminuir o risco de infectar ou ser infectado, aí ela dá algumas dicas que quando a gente vai ver, Lindenberg, fica muito caro. Fica muito caro e cria um ambiente de, como é que eu posso te dizer, de apreensão dentro do local de massagem, que é completamente contraproducente para o que a massagem se propõe. Ela sugere ter um filtro EPA, que é caro, é um filtro que ele faz uma pressão negativa dentro da sala. Aí ela vai falar do uso de EPIs, aí a colocação, a remoção, o espaçamento que tem que ter entre um atendimento e outro. Quando você vai ver, né, eu fui trazer para a nossa realidade, né? Pelo menos para a minha, que eu trabalho por conta própria, eu não trabalho para uma empresa. Quando eu fui trazer para a minha realidade, diante dos atendimentos que eu faço, né, pelo valor que eu cobro e o gasto que eu teria, não vale a pena. Não vale a pena. Outra dica que dão, por exemplo, é deixar a sala aberta e colocar um ventilador na porta, porque assim ele não é tão eficaz como o filtro EPA, né, esse procedimento. Mas ele pegaria o ar de dentro da sala para jogar para fora. Mas ainda assim existe o risco, né? Tem que usar luva, tem que usar escudo facial. Assim, é muito protocolar. E, como eu disse, acaba se tornando, assim, muito apreensivo, né? Eu entendo, eu tenho uma realidade diferente da dos outros colegas. Eu não vou voltar a trabalhar agora, mas tem gente que precisa voltar. Então, quem precisa, né, financeiramente realmente voltar, porque só tem essa profissão, tem clientela procurando, tem que tomar, assim, ao máximo medidas de segurança, mas como eu disse no começo, a melhor forma de evitar é ficar em casa mesmo. Tem outro jeito, não. Como, por exemplo, no seu caso. No seu caso, você trabalha como cuidador de idosos. É o seu sustento, né? E você tem que voltar. Então, você ter uma pessoa que lhe deixe, lhe busque em casa, já ajuda demais. Nossa, ajuda demais. Porque o risco de você se contaminar é menor, né? E a empresa também, ela disponibiliza, né, tudo. Disponibiliza máscara, luva, álcool em gel. Graças a Deus não falta, não. Que bom, que bom. Olha a Girlene entrando. Mas vai ser muito desafiador, gente, pra gente, viu? Com certeza, viu? Muito desafiador, Lindenberg, muito desafiador. Quando eu saí aqui para fazer o estágio, professor, era preocupação direto na minha cabeça. Tive que pegar ônibus, né, e tudo. Eu ainda tô meio assim, né, meio preocupado, que a gente sai assim, realmente é por necessidade mesmo, viu, professor? Sim, Necessidade, porque sim. se eu pudesse ficar em casa, eu ficaria em casa mesmo. Eu ficaria. Por isso que eu digo que nesse aspecto eu me sinto privilegiado, porque eu posso me dar o luxo de ficar em casa, porque eu vejo como luxo. Porque tem gente que tem que realmente prover o seu sustento, né? Sim, Teve muita gente que conseguiu auxílio emergencial, que de emergencial ele não tem nada, né? com É mais certeza. um auxílio parcelado do que mesmo emergencial, porque se a gente, as contas não esperam, a gente precisa trabalhar. Então, assim, eu entendo que é uma situação muito conflituosa. Só que a orientação dos profissionais de saúde para que a gente fique em casa é justamente para não acontecer a superlotação nos hospitais. É isso que o pessoal não entende. A doença, de fato, ela não é tão letal. Só que quando você tem muita gente dentro de um hospital, com pouco EPI, com pouco insumo, né, de maneira geral, acaba assim se tornando avassalador. Eu vi ontem no jornal que já está na marca de 70 mil mortos, né? Fora a subnotificação, que às vezes tem gente que morre por Covid e às vezes não é notificado. Tem gente que não morre por Covid e é notificado sendo por Covid. Então, assim, existe a subnotificação, né? Mas é muito preocupante, sabe? E angustiante. Graças a Deus que o Muito. cara aqui, onde eu moro, né, ele é bem compreensivo, sabe? Então, eu disse pra ele que, à medida que desse pra pagar, eu ia pagando ainda aluguel, né?
Fica Que na bom, conta. viu, Lindenberg? Que Devendo bom, ele, não tem bicho não. que bom. Isso é muito bom. Bom dia, Girlene. Bom Girlene, dia. tudo bem? Tá, tudo bem, graças a Deus. Que bom. Que bom ter sua presença hoje na aula. É, Como já né? são 10, sim, é sempre bom. Quanto mais de vocês estiverem aqui, melhor é para mim. Porque vocês têm a oportunidade de assistir depois no YouTube, mas nada como participar na aula, né? Porque de repente surge uma Verdade. dúvida, já pode sanar, né? Como, por exemplo, a participação da Mona Lisa na aula anterior, né, da psicóloga, Aham. você podia perguntar, interagir ali com ela, como aconteceu com a Orleane, né? Então, aí de repente quem assiste o vídeo que tem uma dúvida, não dá para perguntar, porque ali está gravado, né? Verdade. Mas vamos aqui começar. Quem mais for entrando, quem depois quiser, o vídeo vai estar no YouTube. Eu vou falar hoje, gente, para vocês. Eu tinha perguntado para vocês no nosso grupo que conteúdo vocês gostariam que eu tratasse. E eu decidi trazer aqui para vocês alguns mitos que existem na massoterapia, certo? A imagem vai estar com minha logo, tem esse elefante aí na sala, porque é um termo utilizado para uma coisa que é óbvia, que não é comum, mas que ninguém fala sobre aquilo, né? O que significa o elefante na sala. Tá com minha logomarca porque isso foi uma postagem que eu fiz com base num artigo que eu traduzi. Inclusive, os tópicos que eu vou falar, os mitos que eu vou falar na massagem aqui, são tirados dessa postagem, né? De um site assim que é de grande valor para quem estuda a massagem, para quem quer ter uma compreensão mais objetiva, mais clara, mais distante assim de falsa alegação. É bom ler esse site. Só que antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria que vocês ligassem os microfones de vocês para a gente conversar um pouquinho sobre algumas imagens que eu vou mostrar para vocês. O que vocês veem nessa imagem aí? Uma flor, mais um desenho de uma caveira. Desenho de uma caveira, né? E você, É. Lindenberg? É isso aí mesmo. Renata? Uma caveira. Uma caveira, né? A caveira tá o quê? Tá sorrindo. Isso. Tá sorrindo. O que vocês pensam? Como é que vocês concluem que aí parece uma caveira? Quais são os traços nessa imagem que parecem, que arremetem a uma caveira? O É olho, pelo né? desenho do crânio, né? O olho, Renata. O crânio, né, Gislene? O que mais? Uhum. Nariz, a boca. Mas fora a caveira, que outra imagem vocês veem aí? O que é que tem nessa imagem? É uma flor, Vocês- né? Uma rosa. São três Todo- secas da flor. São Ela três tá o quê? murchando. Ela puxando, são folhas secas. Isso mesmo. Vamos para a próxima imagem. E aí, o que vocês veem nessa imagem? Desde pimentões assustados. E ainda falta dente na boca dele, viu? Você percebe que você olha, né? É um pimentão que a gente vê assim a nível geral, mas depois quando a gente vai olhar para o detalhe, parece duas caras assustadas, né? É. Essa aqui ainda ajuda, porque em cima aqui, ó, do olho, ó, parece uma sobrancelha, ó, o que dá os traços ainda maior de que seria um rosto, né? Dentro do pimentão. E essa imagem aí, o que vocês veem? Uma visagem. Uma assombração, uma visagem, né? Então você percebe que tem uma foto de uma jovem e lá atrás tem uma forma que parece uma mulher ou um ser de branco, como se fosse com as mãos abertas e a boca aberta também, como se fosse assombrando, assustando, né? Parece, é uma imagem que parece, tá?
E vamos para a nossa última imagem. O que vocês veem nessa imagem? O outro dando cotoco, né, para alguém. E você, Lindenberg? É isso aí mesmo. Dando O cotoco. homem dando cotoco, né? Essa é a imagem vista de um ângulo, tá? Agora a gente vai ver essa mesma imagem por outro ângulo. Sim, sim. Ele ainda parece estar dando cotoco. Não. Engraçado. O Gabriel tá aqui? Eu ouvi a voz como se fosse do Gabriel. Não tá, Ah, não. não, né? O Lindenberg. Gente, ó, essas imagens que eu reuni para vocês foi para mostrar o quanto a nossa visão, né? O quanto o que a gente enxerga pode ser comprometido, pode ser carregado de crença, pode não estar de acordo com a realidade, certo? Com base nessas imagens, né, que parecem dizer uma coisa quando na verdade elas não dizem, a gente vai falar sobre esses mitos na massagem, que muito mito que existe na massagem é com base nessas imagens que a gente viu. Coisas que parecem ser aquilo que eu acredito ou que eu quero que pareça, mas na verdade não são. E existe uma forma da gente desvendar isso, para saber se é ou não, que é o método científico, tá? Aí aqui, ó, tem uma outra imagem para mostrar para vocês, que essa imagem praticamente, ó, ela mostra essa aqui de uma maneira mais sistemática, ó. Aqui é de um ângulo, parecendo que o cara tá dando cotoco, e aqui, na verdade, ele está mostrando o número 3, né? Que eu suponho que ele está mostrando o número 3. Nessa imagem aqui que a gente está vendo, gente, ó, é um desenho e projeta, quando a luz bate aqui, ó, ela projeta o desenho de um quadrado na parede. Então, você olha e você vê um quadrado e você diz, isso é um quadrado. Certo, isso está verdadeiro. De fato, é um quadrado que está projetado na parede. Quando a imagem pega, a luz pega em outro ângulo, ela projeta um círculo na parede. Você olha e diz, isso é um círculo. Só que o que eu não posso dizer? Eu não posso olhar. A aula é sobre alguns mitos da massagem, só que antes eu estou falando sobre, antes de a gente chegar, né, no assunto propriamente dito, eu estou explicando algumas coisas sobre crença, sobre conhecimento científico, viu, Ian? Então, assim, gente, vocês percebem que nessa imagem, como eu disse, a pessoa pode olhar para o quadrado na parede e dizer é um quadrado. Eu posso dizer isso, só que eu não posso dizer. Essa imagem, ela vem de uma coisa que é quadrada. A projeção da imagem na parede, de fato, é um quadrado. Mas eu não posso afirmar com 100% de certeza que ela provém de uma forma que é quadrada. Assim como o círculo. Eu olho para a parede, eu posso dizer que é um círculo, mas eu não posso dizer assim, essa imagem vem de um objeto que necessariamente é um círculo. Ou que é, no caso é cilíndrico, né? Mas que é um círculo. Aí de que forma eu vejo isso? Quando eu utilizo meios, testes, observações para eu compreender como é que essas imagens se projetam, que é uma visão mais externa aqui, quando eu vejo um desenho cilíndrico, que na verdade, quando as luzes projetam em ângulos diferentes, vão projetar coisas diferentes. Isso aqui é verdadeiro, porque de fato é um quadrado na parede, aqui é um círculo, e isso aqui é a verdade. Certo? É isso que o método científico se propõe a fazer. Ele tenta se aproximar da verdade. Isso não quer dizer que ele esteja negando, contestando outras coisas. Não, ele procura investigar a verdade, se aproximar dela, para que a gente tenha um entendimento mais claro e mais objetivo da realidade. Beleza? Por exemplo, essa imagem aqui, ó, que a gente viu. Se uma pessoa achar que tem uma alma penada ali atrás dessa mulher, ela pode começar a conjecturar e associar coisas de que alguém do passado está visitando, de que a casa é mal assombrada. De repente, a pessoa se muda de um lugar ou começa a criar transtornos mentais com base numa coisa que não procede. Só é baseado no que ela vê, mas nem sempre procede. Ou de repente, esse pimentão. A pessoa está preparando uma salada
e ela olha pro pimentão e diz assim, vixe, o pimentão tá me pedindo que eu não mate ele, que eu não coma ele. Aí você, de repente, descarta, ou então não come, baseado naquilo que você acha, o que é muito nocivo. Quando a gente traz assim para a área da saúde, acontece muito isso, das pessoas olharem, acharem que é aquilo, com base em crença, e isso atrapalha muito os cuidados de saúde. O nome que a gente dá, gente, para esse fenômeno de vocês olharem para aquelas imagens e acharem que vem outras coisas, né, associarem com outras imagens, é chamado de apofenia. É um fenômeno dentro da psicologia, que ele é considerado um fenômeno cognitivo, né, de pensamento. Nele, os indivíduos têm a tendência de formar ou reconhecer conexões a partir de dados aleatórios. Gente, não faz o menor sentido ter um rosto num pimentão. Não faz o menor sentido lá na rosa eu ter uma caveira. Como os traços que se formam na rosa morrendo parecem uma caveira, eu tendo a associar, certo? Só que qual é o problema? Quando eu estabeleço uma conclusão a partir de um dado que é inconclusivo. Eu não posso afirmar com 100% de certeza que naquela rosa era uma caveira. Só parece uma caveira. É como a imagem lá do quadrado. Realmente é um quadrado que está projetado na parede, mas eu não posso dizer que ela vem de um objeto que tem uma forma quadrada, que na verdade a gente viu que é um cilindro. Então, de repente, tem gente que vê coisas na massagem. Vixe, eu fiz massagem em alguém e eu tive isso aqui, então a massagem faz isso. Não, você não pode afirmar isso sem passar por um teste rigoroso. E esse teste, como eu disse, se dá por meio do método científico. Vamos para o mito 1 na massagem, certo? Gente, existem muitos mitos, mas aqui, com base nessa publicação que eu traduzi, a gente vai falar de 9 mitos. O primeiro mito na massagem é: você parece tenso. Eu mesmo, na minha formação, ouvi isso. Eu mesmo já disse isso para os meus clientes, mas agora que eu sei que não é um argumento válido, eu abandonei, certo? Por que não é argumento válido? Ó, existe uma pesquisa que ela convidou dois profissionais, para identificarem dores no pescoço e na lombar das pessoas. Aí, como foi que essa pesquisa foi feita? Ó, pegaram 95 pessoas com dor lombar e 94 pessoas com dor no pescoço. Dessas pessoas que foram chamadas, 64% ou 61 pessoas, né, que tinham dor lombar, eles conseguiram identificar. Ou seja, de 95, eles só conseguiram identificar 61. Das 94, 58,5% eles conseguiram identificar. Ou seja, de 94 pessoas que tinham dor no pescoço, 55 delas eles conseguiram identificar, palpando a pessoa, para dizer que ali estava tenso e que podia ter dor. Isso é um dado bom? Não é, gente. Porque o que se esperava? Que em 94% eles acertassem pelo menos 90%. Que 94 pessoas, né? Que em 95 eles acertassem também pelo menos 90% ou 91%, para que os outros fossem considerados assim por acaso, um desvio, né? Padrão. Mas no caso aqui é uma diferença muito grande. Então, esses outros que não foram testados, né? Que ficaram de fora, corre-se o risco aí da pessoa realmente ter tensão e não ser atendida, né? Aí o que o estudo conclui? Que os resultados dessa pesquisa sugerem que a palpação, que eu palpar para identificar a tensão muscular, teve uma proporção muito limitada de casos, que foi esses dados que eu mostrei para você. Então, você, de repente, se fosse para um profissional que vai palpar o teu pescoço para sentir se está tenso, achando que você está com dor porque você está tenso, você pode estar nesse número que não foi detectado. Outro problema em você tentar detectar a tensão é que a tensão, gente, ela é uma sensação, como fome, como medo. Não tem um aparelho para testar o medo. Não tem um aparelho para testar a fome. Se eu for achar que uma pessoa está com fome, só porque o estômago dela está vazio, eu tenho que perguntar para ela se ela está com fome. Ou então eu olho e digo assim, vixe, a pessoa está com o estômago vazio, então ela está em fome. Está com o estômago cheio, ela não tem fome. Não é assim, é uma sensação, é algo que você sente.
Então, a tensão, ela é uma sensação. Eu não tenho como medir, eu não tenho um aparelho para medir a tensão, como, por exemplo, eu meço a pressão arterial, que eu tenho um aparelho para fazer isso, como eu meço a temperatura do corpo. Aqui entra, gente, aquilo que a gente falou sobre sinal e sintoma. O sinal é aquilo que eu consigo mensurar por aparelhos próprios, né? Por testes rígidos, rigorosos. O sintoma é aquilo que a pessoa me diz que ela sente. Como ela se sente? A pessoa está com náusea, a pessoa está com dor de cabeça, ela está tensa, ela está com fome. São coisas que ela sente e expressa. Então, não tem como eu desenvolver uma habilidade manual para testar se alguém é tenso. Porque a tensão não se correlaciona necessariamente com dureza. Por exemplo, uma pessoa que treina muito, ela é hipertrofiada. Você não pode dizer que ela é tensa. Se ela lhe disser que se sente tensa, aí é uma sensação dela. Você não pode palpar e dizer assim, bicho, você é tão tenso. Qual é o problema que existe nessa mensagem? Quando você toca no cliente, você tem a impressão de que ela está tensa. Você pode começar a criar no cliente essa ideia de que ele é tenso. Aí, de repente, ele pode começar a ficar com medo de se mexer, ou então se mexer demais, com essa ideia que você implantou nele, com base só em achismo. É a mesma ideia lá das imagens. Você acha que está vendo uma coisa, mas na verdade você não está vendo. Está aqui um teste rigoroso que tentou fazer isso. E a gente viu que com esse teste rigoroso, os avaliadores não conseguiram passar. Qualquer pergunta, gente, vocês podem fazer, tá? Mito 2. Esse mito aqui é muito comum. Eu vejo muita gente compartilhando imagem no Instagram, no Facebook, que a massagem aumenta a circulação sanguínea. E aqui, gente, quando eu vejo as pessoas compartilhando isso, eu percebo que nós, isso me inclui, o quanto nós precisamos aprender de anatomia e principalmente de fisiologia. Quando você entende como é que é a fisiologia do sistema cardiovascular, você tem como refletir e pensar, peraí, se a massagem realmente aumenta a circulação sanguínea, então deveria ocorrer isso aqui. É esse o problema quando falta conhecimento para a gente se deixa levar e se deixa acreditar por qualquer informação. Olha o que o texto aqui diz, ó. A pele fica vermelha e quente, é claro. Por exemplo, na hora quando você massageia alguém, você percebe que a pele ali fica vermelhinha e quente. Por que a pele fica vermelha? É um processo que a gente chama de hiperemia cutânea superficial. Os capilares, né, sanguíneos que eu tenho aqui na pele, eles respondem à estimulação mecânica, que é essa pressão que eu faço, né? O que provavelmente é uma função imune. O corpo transporta sangue para o local de possível ruptura da pele. O que o nosso corpo faz? Como ele é inteligente, é a nossa primeira barreira de proteção. É a pele. Na hora quando você toca alguém, o sistema nervoso detecta e ele já se prepara para uma possível ameaça. Então, ele dilata os vasos sanguíneos, ele irriga de sangue aqui a pele, o sangue é quentinho, porque ele é rico em ferro. Então, como ele é quentinho, você sente ali que está quente e que está vermelho. O sangue quente, então, o sangue é quente, então a pele fica bem quentinha, né? Mas esse aumento que você percebe, gente, na hora quando você palpa alguém, ele é trivial e superficial. Ele não tem um efeito clínico, assim, que mereça realmente dizer que a massagem aumenta a circulação sanguínea. E não tem nada a ver com a intenção da alegação de que a massagem funciona aumentando a circulação sanguínea. É tanto que depois que o corpo vai sentindo, né, por meio do sistema nervoso, que aquele seu toque não é ameaçador, dependendo de como você toca, né? A intensidade, a frequência, a duração, o ritmo. Mas depois que ele detecta, você vai perceber que aquele ruborzinho na pele, ele vai tendendo a sumir. E isso, gente, depende de algumas variáveis. De repente, uma pessoa que é muito branca, ou que tem alguma condição em que pode ser ameaçador, então que o sistema nervoso mesmo dela, o sistema imunológico, né, responda com um rubor maior e a pessoa precisa de uma intervenção médica, é outro caso, né? Aqui as pessoas alegam que a massagem aumenta a circulação sanguínea com uma promessa de melhora na saúde. Só que vamos pensar aqui um pouquinho, eu até coloquei o DIF no lado para ilustrar. Se o sistema sanguíneo, ele é um sistema de encanação,
Na hora quando você aumenta, né, esse volume, vamos dizer que seja o quanto o sangue circula mais rápido dentro do vaso sanguíneo, né? Na hora quando eu aumento esse volume, na hora quando o coração detectar que o volume de sangue que precisa passar por ele está aumentando, o que que o coração vai fazer? Ele vai começar a aumentar as batidas cardíacas. E a gente não percebe isso durante uma sessão de massagem. O que que é mais crível, né, de você entender, o que que é mais fácil você assimilar no exercício físico? Você percebe que no exercício físico o sangue circula muito rápido por conta dessa demanda, desse volume aumentado, o coração começa a acelerar para dar conta daquele sangue que está chegando. Então faz mais sentido eu acreditar que a circulação sanguínea é aumentada no exercício do que durante a massagem. E na massagem é o contrário. A pessoa vai tender a relaxar, não é que vai diminuir a velocidade sanguínea, tá, gente? Quando eu digo contrário, é que ela não vai aumentar. O corpo, na verdade, vai responder com relaxamento. Certo? Gente, qualquer dúvida podem perguntar. Beleza? Aí outra alegação que fazem do aumento da circulação sanguínea é porque o sangue é rico em nutrientes. As pessoas acham que o nosso corpo é como uma máquina que você vem, injeta as coisas e ele vai funcionar. Não existe um processo bioquímico no nosso corpo de interação. Isso aqui lembra muito a ideia, né? Eu não falei aqui do mito do câncer, mas é igual a ideia do câncer. A pessoa achar que porque eu tenho um câncer no pâncreas, eu vou massagear e eu vou arrastar as células para outros cantos. Não existe isso, gente. Já se foi comprovado, e testado e verificado que o câncer, na verdade, é um processo bioquímico, né? Na verdade, é um processo muito complexo. Não é só eu pegar uma célula cancerígena de um canto e colocar no outro, né? É preciso haver ali um processo complexo que vai realmente favorecer o desenvolvimento do câncer. O nosso terceiro mito é a massagem desintoxica. Essa palavra desintoxica atualmente, assim, tem gritado nas redes sociais. As pessoas falam tanto em desintoxica, tem gente que não entende que a palavra intoxicado, ela tem um significado muito próprio na área da saúde, certo? Eu até já falei isso para vocês em aula, mas é bom eu repetir. Quando alguém está intoxicado, essa pessoa precisa de intervenção médica, porque o corpo vai dar sinais e sintomas de que ele não está bem e ele precisa de cuidados. Então, é pouco provável uma pessoa intoxicada querer receber massagem. Certo? Aí aqui o texto diz o quê? Existem toxinas no mundo. De fato existem. Mas a massagem não é apenas capaz de liberar qualquer coisa do corpo, como também produz um estado levemente tóxico conhecido como rabdomiólise. Enquanto as pessoas achavam que a massagem ia remover alguma toxina, na verdade, as investigações científicas mostraram que uma massagem muito pesada, um esmagamento, um amassamento muito forte no músculo, pode fazer com que causar dano no músculo e ele soltar mioglobina, que quando encontrada no sangue vai levar a uma leve toxicidade. Então, na verdade, é o contrário. Só que isso, gente, essa toxicidade, né, esse processo chamado rabdomiólise, ele é muito conhecido para quem pratica exercício físico muito extenuante, já é uma condição médica bem conhecida. Na massagem, ela só ocorre quando é uma massagem muito dura, o que é desnecessário. Porque se a pessoa está com dor e desconforto, eu não combato dor e desconforto causando mais dor, mais desconforto. É contraproducente, a conta não fecha. Aí aqui eu gostaria que vocês refletissem aí e vocês algum dia, quando pudessem estar com colegas que falam que desintoxica alguém, eu gostaria que vocês pedissem para eles que eles citassem uma toxina que eles estão expulsando por meio da massagem, para ver o que eles dizem. É bem provável que eles vão falar do famoso ácido lático, né? Que é outro mito, né? Que esse mito do ácido lático entra na ideia da desintoxicação. Na verdade, se as pessoas citarem um ácido lático para vocês, existe uma pesquisa de 2010 que identificou que a massagem, na verdade, prejudica a remoção do ácido lático. Por meio lá do toque, do movimento, né, que estava sendo feito, na verdade, a pesquisa identificou que ela prejudicava. Só que outra coisa que a gente tem que ter em mente é que o ácido lático, gente, ele não é um vilão.
Vai ver porque tem a palavra ácido, as pessoas já acham que é uma coisa ruim. Mas, na verdade, o ácido lático ele não é um vilão. Já foi percebido que ele fica no corpo mais ou menos 1 hora depois do exercício físico, certo? E, na verdade, ele é um combustível muscular. Ele não é ele que causa aquela dor muscular de início tardio, aquela dor pós-exercício. Não, já existem outros mecanismos que explicam essa dor causada depois do exercício. Mas, com certeza, não é o ácido lático. Então, essa ideia de que a massagem desintoxica, abandone. Eu lembro do Ian falando lá da pessoa que ofereceu um produto para ele desintoxicar o corpo dele. O que é um puro mito, gente. Aí entra aquilo que eu disse para vocês. A pessoa, com base lá naquelas imagens que eu mostrei para você, ela acredita numa coisa, ela ouve uma coisa e ela vai vender um produto. Isso é muito nocivo na área da saúde, certo? Porque quando a pessoa está intoxicada, ela precisa de intervenção médica. O corpo dela vai dar sinais e sintomas. Aí aqui, gente, a imagem não está muito boa, mas eu coloquei para eu explicar para vocês, assim, resumidamente, o que é a rabdomiólise, né? Que foi o que eu disse aqui para vocês, que na verdade uma massagem dura, pesada, pode causar nos músculos. Ó, a rabdomiólise é uma síndrome grave que desenvolve quando há uma degradação, uma ruptura do tecido muscular que libera uma proteína que é chamada de mioglobina, prejudicial no sangue. Ó, a mioglobina pode provocar os danos ao organismo, principalmente aos rins. Os sintomas podem envolver fraqueza muscular, coloração escura da urina, né? Pode ter presença também de sangue, dores de cabeça, dor muscular, que é a mialgia, lesão renal aguda, causando a insuficiência dos rins. Então, por exemplo, o atleta, né? A Girlene que pretende trabalhar com o público atleta, existe esse mito dentro da área da massagem desportiva de que a massagem tem que ser dura para empurrar o ácido lático. O que falta nesses profissionais? Um conhecimento mínimo da fisiologia muscular, do que é ácido lático, de como a massagem funciona. Para gerar menos dor, eu tenho que causar mais dor? Isso não parece contraproducente? Então, uma pessoa que recebe regularmente essas massagens muito duras, né, muito pesadas, com a ideia de que vão estar fazendo isso ou aquilo, na verdade, ela pode incorrer numa rabdomiólise, que em vez de estar liberando alguma toxina que não existe, ela, na verdade, vai estar criando um leve processo de toxicidade no corpo. No caso da massagem miofacial, Beleza, né? Que eles gente, usam um alguma aparelho. pergunta? No caso da massagem miofacial, né? Que eles usam um aparelhozinho, vários tipos de instrumento, né? Para fazer a massagem. É o Yashmi, é uns E aparelhos muitas de vezes a ferro. pele da pessoa chega a ficar até vermelha devido à força que ele coloca. O que é desnecessário, Gilene. Pelo que a gente conversou até aqui, você percebe que é desnecessário. O que a pessoa está querendo fazer ali? Ela está querendo lutar contra o corpo do cliente? Como eu disse para vocês, ninguém intimida o sistema nervoso, né? É ele que responde com dor. Então, na verdade, a gente tem que ser parceiro do sistema nervoso, amigo dele. Na verdade, a gente tem que tentar persuadi-lo para que ele diminua a percepção de dor no corpo do cliente. De que forma? A gente vai ver lá no final de que forma, e né, a na gente vai verdade, reforçar. professor, desculpa aí, e na verdade eu entendi que na verdade para a gente realmente ter, como é que diz, o melhoramento da musculatura facial nada mais do que a dieta, porque quanto mais musculatura você tem no corpo, menos retenção de líquido, mais mostra o músculo. É um conjunto de coisas, né, Dilene? O descanso, né, que a pessoa tem gente que não descansa, tem gente que se exercita muito, tem gente que não se exercita nada. Então você percebe que é um conjunto de fatores, né? Verdade. Vamos para o próximo mito. A massagem trata, que acaba aquele outro lá, né, que fala da desintoxicação, esse aqui cai bem. A massagem trata a dor muscular de início tardio, que é aquela dor pós-treino, certo? Que foi que uma pesquisa concluiu, ó. A massagem mostrou-se levemente eficaz no alívio dos sintomas e sinais de lesão muscular induzida pelo exercício, que é a dor pós-exercício, né? Portanto, o seu efeito médio foi pequeno demais para ter alguma relevância clínica. Faltam evidências para apoiar o uso de crioterapia, de alongamento e exercício de baixa intensidade.
Por que esse estudo colocou isso? Que já que a massagem não se mostrou de forma significativa, né, para reduzir esse desconforto, qual é outro procedimento que eu poderia fazer? Muita gente adota o uso da crioterapia, né, que é a colocação de gelo. Tem gente que se alonga e tem gente que faz esse exercício de baixa intensidade. Só que essa pesquisa de 2015 fala que falta evidência. Ela não está dizendo que não faça bem, mas falta evidência para mostrar que ela faça bem, que ela faz bem, certo? Não tá, como eu vou só reforçando, não está dizendo que não faz bem, mas falta evidência, um estudo rigoroso que controle para saber se é o frio ou se é só a atenção centrada ali do terapeuta no cliente, certo? Falta evidência que mostre isso. Então, aqui, gente, eu chamo a atenção de vocês, quando eu traduzi esse artigo, o autor dele, que é o Paul Ingraham, ele diz uma coisa que é muito interessante. Gente, das dores que existem, né, das dores que existem no mundo, a dor muscular pós-treino é a menos nociva e a mais fácil de contornar. Com 2, 3 dias, você já se sente aliviado. E até você entrar numa frequência, né, de exercício físico, uma hora você deixa de senti-la. Por exemplo, eu voltei a me exercitar em casa e no começo eu estava sentindo muita dor. Como eu me exercito até sexta-feira, eu fico sábado e domingo, quando é na segunda que eu me exercito, na terça eu já sinto o desconforto de novo. Mas não é nada assim muito extenuante, não é nada muito desgastante, como de repente outros tipos de dores, que realmente precisam de uma intervenção maior, certo? Aí você pode me perguntar, professor, então seria desaconselhado, por exemplo, a Girlene, né, que quer trabalhar com público atleta, seria desaconselhado eu fazer massagem num atleta pós-treino? Não. Se ele se sente bem, se ele gosta, se faz com que ele tenha, né, assim, uma sensação maior de bem-estar, ele pode receber. O que você não pode fazer é dizer que você está ali expulsando ácido lático, que você está desintoxicando, que você está aliviando a dor, né, pós-exercício. Não. É isso que você não pode dizer. Certo? Com base na pesquisa. Beleza? Mas a pessoa se sentir bem, gente, já é um benefício enorme. Porque geralmente quando a gente se sente bem, a gente tem disposição para fazer outras coisas. Então a gente encontra uma brecha de repente para a pessoa voltar ao treino, né? Beleza? Vamos para o próximo mito. Aí esse aqui você percebe que um vai se enquadrando no outro, né? A famigerada liberação miofascial. Que é um grande problema e uma grande desinformação na nossa categoria, viu? Uma grande desinformação. A ideia de que a fáscia importa, né? Tem muita gente que acha que a fáscia é a última fronteira. Eu já vi isso, né, em páginas. A fáscia é a última fronteira na saúde musculoesquelética. Um estudo, gente, que ele é de 92, mas ele é atualíssimo. O que foi que ele mostrou? Ele mostrou que é necessário uma força muito, muito grande para que você consiga deformar a fáscia e outros tecidos conjuntivos do corpo. É uma força muito grande, que é pouco provável algum profissional ter e manter, né? Ainda que possível, o momento em que existe uma ruptura, o momento que existe uma mudança no tecido e o dano, ela é muito o momento é muito pequeno, o que não vale a pena você tentar. Os tecidos faciais, eles deslizam, gente, sem restrição, um pelos outros, ó. O que é implausível a ideia de que existe alguma contratura muscular que eu preciso ali usar um aparelho de ferro para liberar. É completamente implausível. Aí se alguém disser assim, mas professor, o meu cliente me diz que se sente apertado, que se sente rígido, que se sente tenso. Aí a gente volta lá para o mito U, é uma sensação que ele tem. Aí você vai me dizer, mas professor, como explicar? Quando eu toco, eu tenho a impressão de que realmente é mais duro, de que realmente parece mais tenso. A explicação mais lógica, né, e mais plausível atualmente, na verdade, é o que o sistema nervoso ali está tensionando. Mas é por isso que é uma sensação da pessoa. Eu não posso dizer e mensurar isso de forma manual. Aí aqui do lado eu coloquei uma imagem para vocês, ó, para mostrar esse teste aqui é uma das imagens dessa pesquisa de 92. Aqui a pessoa foi movendo, ó, a articulação
e foi aumentando a carga, né? A força com que ela ia Aí ele foi fazendo, ele percebeu que aqui no 4 começou uma microfalha. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá me ouvindo, Girlene? Tô sim. Beleza, é porque apareceu uma mensagem aqui de que minha internet conexão estava ruim. Mas Tô. beleza. Aí, aqui no 4, ó, microfalha. Você percebe que entre a microfalha e o dano, ó, é um espaço muito pequeno. Isso aqui, gente, é porque ele aumentou, tá? É um espaço tão pequeno que eu não consigo controlar para saber quando eu tenho que parar de tentar alongar para que aquele alongamento permaneça. Então, não vale a pena eu tentar isso, porque na hora quando eu rompo, quando eu causo dano, aí o corpo vai responder com inflamação. Qualquer tecido, né, danificado, rompido, o corpo vai responder com inflamação, o que não é interesse nosso. Se eu estou querendo ajudar o meu cliente, prometendo a ele um melhor movimento, não vai ser eu rompendo e causando inflamação que eu vou dar um melhor movimento, que na verdade vai ser o contrário. O corpo vai precisar de repouso, vai precisar se recuperar, vai precisar se reparar. Então, na verdade, é contraproducente. Vamos para o próximo mito. Massagem reduz a inflamação. Na verdade, gente, é o contrário. Esse mito aqui, eu estava até lendo essa pesquisa ontem. Ela teve muita falha mesmo. Mas o que o Paul, nesse artigo, ele diz? Que, na verdade, a massagem forte, ela é levemente prejudicial como um grande treino. Na verdade, é comum as pessoas ficarem muito doloridas por um dia ou dois após a massagem. E, às vezes, esse dolorido que a pessoa sente depois da massagem pode ser por aquilo que a gente falou, a rabdomiólise, por uma massagem muito dura, certo? Com a ideia de que você está quebrando, está rompendo, está liberando alguma coisa ali, quando, na verdade, é igual as imagens que a gente viu. Você acha que está vendo alguma coisa ou fazendo, mas, na verdade, quando eu trago isso para um estudo controlado, para ver se realmente é aquilo, não passa nos testes. Vamos para o próximo aqui. Massagem aumenta a endorfina. Ó, um estudo de 87, gente. Olha como o estudo é antigo, mas ele foi tão bem feito que vale a pena ele ser citado. Ele chegou à seguinte conclusão. Os resultados indicam que a massagem não alterou de forma significativa os níveis séricos medidos de beta-endorfina ou beta-lipotrofina em indivíduos saudáveis sem dor. Aí o que a pesquisa recomenda? Um estudo de acompanhamento com pacientes com dor nas costas, aguda ou crônica, para ver se a massagem vai beneficiar essas pessoas. Mas, na verdade, o estudo queria ver se a massagem realmente conseguiria aumentar a endorfina. E ela percebeu que não. Porque é muito fácil, né? Assim, quando você pensa, seria fácil testar a endorfina. Como é que eu faria? Eu pego um grupo para massagem, um grupo sem massagem. Eu testo antes e depois da massagem a concentração de endorfina. Se eu perceber um aumento significativo, eu posso dizer que a massagem aumenta. E, na verdade, esse teste mostrou que ela não aumenta. Aí aqui eu coloquei um desenho no lado que é muito conhecido na área da educação física, certo? Que é como é que eu posso aumentar a endorfina no meu corpo, então, já que é um hormônio tão bom. Olha o que o texto diz. Ó. Quando nós suamos a camisa, nosso coração acelera e a temperatura corporal aumenta. Por causa de todo esse esforço e para aliviar a fadiga muscular, existe um aumento na produção de endorfina lá na hipófise, que é uma glândula. Esse neurotransmissor transita entre um neurônio e outro, transmitindo as sensações de tranquilidade e alegria. Aí aqui está um desenho do cérebro, né? Na hora quando você está fazendo o exercício, ele detecta, né, ali a atividade, o esforço que você está fazendo e como resposta ele vai liberar a endorfina, que na verdade é um hormônio ontálgico, né? Ele tanto causa euforia como ele causa aquela sensação de prazer. Então você percebe que esse hormônio só é liberado quando existe na prática de exercício físico, que não é qualquer prática. Eu estava lendo que na verdade tem que ser prática que consiga desafiar realmente
o aporte de oxigênio, que faça você respirar muito rápido, né? Que são os exercícios aeróbicos, junto com os anaeróbicos, né? Muito peso, né? Ali, exercício de resistência. E essa endorfina, existem estudos que mostram que ela consegue se manter no corpo até por 72 horas. Mas ela só é conseguida aí, como a gente vê, na prática, ela é conseguida na prática de exercício físico e não por meio da massagem, certo? Existem outros mecanismos que explicam por que a massagem pode fazer alguém se sentir bem, mas ele com certeza não está atrelado ao aumento de endorfina. Outro mito, né, já que a gente está falando aí de substâncias no corpo, né? A ideia de que a massagem reduz o cortisol. Muita gente coloca o cortisol como vilão, gente. Isso é um problema muito grande na nossa sociedade. As pessoas às vezes acham que o nosso corpo é seu próprio inimigo. É como quando eu estava até pensando assim, tem gente que coloca o cortisol como vilão, é como eu acreditar que os coleiformes fecais também são vilões no corpo, quando na verdade é um produto ali resultante de um processo que precisa ser eliminado. Então, o cortisol, ele tem a sua necessidade no corpo, ele faz parte dos processos bioquímicos do corpo e ele, na verdade, não é vilão. Uma pesquisa de 2010 concluiu que o efeito no cortisol é geralmente muito pequeno, o efeito da massagem no cortisol. E, na maioria dos casos, não é estatisticamente distinguível de zero. Como tal, não pode ser a causa dos efeitos benéficos estatisticamente maiores na ansiedade, na depressão e na dor. O que foi que esse estudo concluiu? Que outros mecanismos causais que ainda precisam ser identificados devem ser responsáveis pelos benefícios clínicos da massagem. O que essa pesquisa mostrou? Que as pessoas que tiveram sua dor aliviada, pessoas com depressão e ansiedade, que disseram se sentir melhor, não foi encontrada uma diferença antes e depois da massagem nos níveis de cortisol dela. Outro problema aqui é que as pessoas associam o estresse necessariamente ao cortisol. E existe uma relação conflituosa entre o estresse e o cortisol. Não é porque eu estou estressado que eu estou com nível de cortisol elevado. Outra coisa, o cortisol desempenha outras funções importantes no nosso corpo. De manhã, percebe-se que ele está acentuado, né? Quando a gente acorda. Daí muita gente dizer que é o cortisol que faz a gente acordar, despertar. Então, ele não deve ser visto como vilão, uma coisa que eu tenho que abandonar do meu corpo. Que ele faz parte, como eu disse, dos processos físico-químicos do corpo. E o nono e último mito, né, que é um mito assim, meio econômico-político. No site do Paul, gente, ele coloca esse mito com base na realidade da massagem nos Estados Unidos e no Canadá, que é porque lá os seguros de saúde cobrem esses serviços. Aqui no Brasil a gente não tem essa realidade, então eu ajustei para a nossa realidade, que é o quê? A pessoa achar que a massagem deve ser boa, já que ela é ofertada em seleção e em concurso. Já que tem vaga para massoterapeuta em seleção e concurso, é porque a massagem é boa. E essa ideia é como a história lá das imagens. Você tentar chegar a uma conclusão com uma coisa que é inconclusiva. Na verdade, não faz sentido você ter essa noção, né? Você cria essa ideia de causalidade. O que eu coloquei aqui no texto? Que algumas capitais, inclusive Fortaleza, né, e outras cidades brasileiras ofertam seleção e concurso para massoterapeuta. Isso não é garantia de que os serviços prestados, né, pelo massoterapeuta e a narrativa do profissional esteja de acordo com o entendimento científico de se a massagem funciona e como ela funciona. Esse mesmo profissional que participou de uma seleção, ele pode ter a ideia que a massagem está expulsando alguma toxina do corpo. Ele pode ter uma ideia de que ele está liberando alguma fáscia. Ele pode ter a ideia de que ele está aumentando a circulação sanguínea. Então, ele está levando uma mensagem que não está de acordo com a ciência atual para um público específico. Então, não existe uma relação correta, adequada entre achar a massagem, ela tem base cientificamente, ela está sendo ofertada na Prefeitura de Fortaleza. Não é um bom julgamento, isso não é uma boa conclusão. Beleza, pessoal? Beleza, gente? Vocês ainda estão aí?
Beleza. Beleza, me tira aqui só uma dúvida, Tibério. Pergunte, Tá, meu amor. Tipo assim, uma pessoa diz assim, Ave Maria, eu tive uma raiva, tô tão tenso, tu tá sentindo aí? Eu não sinto, mas a pessoa é que fala, né? Isso. Muito obrigado, Renata. É porque são tantos detalhes assim para eu falar, mas foi boa a sua pergunta. Quando o cliente disser assim para você, mulher, tu sente que aí tá doendo? Você tem que lembrar que a dor é uma sensação da pessoa. Você não consegue palpar e sentir a dor, Não é porque certo? tem gente que diz assim, ó, tu tá tão tenso, chega, eu tô sentindo aqui, tipo assim, endurecido, Duro, enrijecido. elevado. Pronto. Não é Porque um bom eu nunca senti, não. Isso, e, gente, sua pergunta é muito boa, Renata. Isso é um julgamento que as pessoas associam de que tá tenso, tá duro, e não necessariamente. O que que aquela pesquisa lá mostrou, gente? Pessoas que diziam se sentir tensas, na hora quando o profissional mandou a pessoa de repente se abaixar para tentar encostar a ponta dos pés, a pessoa encostou. Como é que você tá tensa? Vamos dizer que a tensão seja porque o músculo não se alonga. E você consegue fazer esse movimento todo. Não parece estranho? Concordam, gente? A pessoa diz assim, eu tô tão tensa no meu pescoço, aí a pessoa consegue fazer o movimento, né? Todinho do pescoço. Fala como é que essa pessoa diz estar tensa, né? Que tá ligada ao músculo, que eu não posso dizer que a pessoa não tá tensa, se ela se sente realmente uma sensação dela, é como dor, né? Mas na hora quando eu mando ela fazer o movimento, quando eu oriento, ela consegue. Essa mesma pesquisa pegou pessoas que não sentiam dor e mandaram fazer o mesmo movimento e a pessoa não conseguiu. Então você percebe que não existe uma relação direta entre estar tenso e não conseguir se mover, não conseguir se alongar. Não existe essa relação direta. É uma sensação. A pessoa se sente tensa e pronto. Então, quando o cliente, por exemplo, quando você estiver massageando o cliente, ele diz assim, ai fulano, aí dói tanto, tu consegue sentir que aí tá duro? O que que você tem que fazer com o seu cliente? Você sente que tá duro? Você sente incomodar? Você sente desconfortável? Pois eu vou massagear para ver se você se sente melhor. Esse é o seu papel. E não dizer assim, realmente eu estou sentindo, tá duro. Porque o cliente pode criar a ideia de que toda vida, quando alguma parte no corpo dele estiver dura, é porque ali tem tensão, ali tem dor, é porque ele tem que ir para a massagem e cria uma dependência que a gente não quer. Na verdade, a gente tem que levar uma mensagem de alta eficácia, né, de autogerenciamento para o nosso cliente. Se ele vê no nosso atendimento uma parte, né, dos seus cuidados de saúde, beleza. Mas ele não pode se tornar dependente da gente. Certo, gente? Ok, pessoal. Aí aqui, ó, Ok. aqui eu decidi colocar a imagem que eu coloquei no na nossa aula 1 de massagem relaxante, ó. Aí porque vocês poderiam me perguntar, tá, professor, o senhor desconstruiu tanta coisa, mas e aí, nos finalmente, a massagem faz o quê? Aí eu vou reforçar, certo? Com base no texto que está aqui na tela, ó. As terminações nervosas que existem na pele, elas, na hora quando você começa a massagear, elas captam o estímulo que você está fazendo ali com a mão, o deslizamento, o amassamento, direcionam esse estímulo até o cérebro, e o cérebro vai avaliar, com base no contexto criado, né? Na música que você colocou, no cheiro, né? Se o cliente tiver realmente quis esses artefatos, né? No clima, no quão acomodado ele está, na boa relação com o profissional. Com base em todas essas entradas para o cérebro, ele vai avaliar quanto aquilo ali é agradável e a tendência é que ele se tranquilize. E ele vai ativar o sistema nervoso parasimpático, que esse sistema é responsável pelo quê? Pelo descanso e pela digestão. Certo? Aí aqui embaixo eu coloquei, ó, os fatores que podem, né? Os fatores contextuais que podem influenciar na massagem. A música, o cheiro, a boa relação que o cliente tem com você, se ele se sente bem, acolhido, atendido, ouvido por você. Experiências anteriores, se ele está bem acomodado, se o toque é agradável, né? Daí você precisa ficar perguntando para o cliente. Foi por isso que na nossa ficha de avaliação eu coloquei essas perguntas, saber se ele quer que evite alguma área, se tem alguma área que é melhor passar mais tempo, se quer música,
se gosta de aromatizante no ambiente, tudo isso para criar um contexto terapêutico, gente, que vai facilitar a pessoa se sentir bem. Então, isso por si só já vale muito na massagem. Eu não preciso ficar criando fantasia e ficar colocando pompas, né? Ficar colocando muita penugem ao redor da massagem, porque isso atrapalha o entendimento do cliente. Cria uma mensagem. Ok, Ian. Cria uma mensagem errada. É como você pegar aquele pimentão e você dizer para o seu cliente, certo? Na hora que você diz que a massagem vai fazer uma coisa que ela não faz, é como você pegar o pimentão e dizer assim, olha, tem um rosto aqui nesse pimentão. E você fazer o cliente acreditar, porque ele está vendo também que tem um pimentão e pronto. Certo? Então, tenham cuidado com a mensagem que vocês levam. E isso aqui que eu expliquei para vocês, por si só, já é suficiente para fazer da massagem válida para ser ofertada. Reforçando, eu não preciso ficar inventando coisa que não tem base científica para que o meu cliente queira receber massagem. Ele recebe, se sente bem e pronto, isso basta. Beleza? Beleza, pessoal? Beleza, professor. Deu para entender, Lindenberg, Girlene, Renata? Perfeitamente. Foi esclarecedor aí a aula? Foi esclarecedora? Foi esclarecedora. E aí, Girlene, gostou? Gostei sim. Amor, eu botei pra... Tirou muitas dúvidas. Que bom, gente, que bom. Quando eu perguntei para vocês que tema vocês gostariam que eu abordasse, era pensando nisso, né? Assim, para a gente ampliar, né? Não é porque isso aqui, porque esse conteúdo que eu dei para vocês não está no nosso curso, mas não me custa ensinar isso para vocês, abrir os olhos de vocês para essa realidade. Beleza? Vamos lá, então, tirar a foto, né, Ian? Um cara de doente. Gente, o Gabriel não apareceu hoje de novo. Liga a câmera, Renata. Cadê o Ian? Cadê o Ian? Ô, povo lindo, meu Deus. Cadê o Ian? Gente, eu acho que eu vou tirar logo a foto. E eu acho que o Ian não tá por aqui. Vamos tirar logo a foto, vamos sorrir. Vou botar lá no grupo e deixa eu tirar outro. Espera aí. Mas ficou ótimo, deixa eu tirar outro. Vamos lá, sorrindo. Pronto, mandei lá no grupo. Gente, olha, muito obrigado. Eu estou pensando em próximo sábado a gente falar sobre EPIs, tá? Estou pensando em montar alguma coisa aí sobre os EPIs necessários para quem quiser retomar, quando for retomar, como colocar, como tirar, como higienizar. Estou pensando em preparar alguma aula sobre isso. Vocês viram um vídeo que foi colocado no Instagram da escola, eu falando sobre a ficha de avaliação? Vi sim. Gostaram? Gostei. Aí eu tô pensando em gravar outros vídeos também para a escola sobre drapejamento, né? Como é que cobre o cliente, como é que desenvolve uma parte que vai ser atendida. É legal também? É sim. Digam, aí vocês podem dizer lá no grupo, gente, que outros vídeos de outros assuntos vocês gostariam de ver, que eu abordasse, que eu falasse. Podem escrever lá no grupo, podem pedir que a gente vê, a gente estuda a possibilidade e quando for ao ar vocês assistem. Beleza? Beleza. Então, gente, até próximo sábado e bom final de semana para vocês, tá? Se Deus quiser. Beijo, tchau, tchau. Tchau.